Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou o Rodrigo Reis e hoje explicarei e mostrarei também os primeiros passos para a iniciação no Dynamics 365. Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no canal, dê um like e compartilhem. Bem, vamos lá pessoal. Aqui é bem simples, tá? Levando em consideração que você já tenha assistido ao vídeo de como criar um ambiente de trial, né, com o nosso instrutor Luiz, e também levando em consideração que você também já tenha assistido outros vídeos anteriores sobre uma visão sobre o Dynamics. Bem, gente, olha que legal. Antigamente, tínhamos até uma página inicial dentro do mundo do Dynamics 365, que era home.dynamics.com. Essa página hoje já não está mais disponível e hoje, para acessar esse ambiente, melhor, nossa visão de todos os aplicativos que fazem parte da estrutura, a primeira coisa que temos que acessar e conhecer é nosso Admin Center, tá? O que quer dizer isso? Aqui é onde a gente faz a gestão dos ambientes que fazem parte da nossa assinatura. Por exemplo, nessa assinatura aqui, eu tenho um ambiente padrão, tenho aqui um ambiente com Dynamics 365 e tenho um ambiente com Power Apps. Lógico que nas próximas aulas a gente vai entrar em detalhes, né? O que quer dizer cada ambiente, na hora que eu for criar um ambiente, por exemplo, né? Quais são as divisões, porque eu tenho sandbox, ambiente trial baseado em assinatura, ambiente de produção, um outro ambiente de avaliação. Tudo isso a gente vai falar com bastante detalhes. Mas em resumo, o sandbox, quando eu tenho um ambiente para desenvolvimento ou homologação, o trial baseado em assinatura é realmente um ambiente voltado para o Dynamics 365, que você pode até construir aplicativos de Power Apps, por exemplo. O ambiente de produção, como o nome já diz, ele serve para você ter uma assinatura mensal com a Microsoft, como o Sandbox também tem que ter uma assinatura mensal. Entretanto, tá, ele é um ambiente voltado para a produção. Nosso ambiente de trial é um ambiente de avaliação para Power Apps. Ele não possui Dynamics 365, mas tem muitos detalhes em cima de uma criação de um ambiente. O Luiz, no vídeo anterior, explicou, e logicamente a gente vai falar com mais detalhes ainda nos próximos vídeos. Bem, levando em conta que eu já tenho um ambiente já criado, levando em conta que eu já fiz todo o processo, né, tendo uma assinatura aqui da maneira gratuita, ou então conforme a assinatura que você tem dentro da sua empresa, eu vou abrir aqui um ambiente com Dynamics. Bem, dentro dessa tela inicial, é bem legal a gente ter uma visão bem simplória e até dos resumos dos dados que temos aqui. Por exemplo, eu tenho um controle de segurança de acesso, eu posso simplesmente ter a configuração de acesso de cada tabela que é permitida conforme a equipe ou um usuário específico de acessar. Por exemplo, usuários que poderão ter acesso à tabela de conta, usuários que poderão ter acesso para visualização, edição na tabela de contato, por exemplo. Quais são as equipes que fazem parte daquela organização, daquele ambiente, quais são os usuários, quais permissões que eles têm, quais equipes que eles pertencem. E também usuários de aplicativos, que a gente vai entrar na parte mais de desenvolvimento, que é extremamente importante na hora que a gente trabalha com o Dynamics 365. Bem, aqui eu tenho algumas informações que são pertinentes, que fazem parte, como o ID da sua organização, o ID do seu ambiente. Também aqui está carregando, né, mas é onde eu consigo ver qual wave, né, qual versão de atualização que eu tenho nesse ambiente e a versão também que você tem no seu banco de dados. Lógico, é um ambiente de demonstração, onde foi criado recentemente, e aqui tem algumas informações, quando ele foi criado, né, quando é que ele vai expirar também, dependendo, né? Por exemplo, foi criado hoje, então basicamente tenho aí 30 dias e eu posso renovar ele por mais 15 dias. Bem, legal. Lógico, aqui é uma visão geral, se eu quiser, posso navegar em cima das configurações, alterar idiomas, e tudo isso a gente vai falar com bastante detalhes ainda. Mas para quem está iniciando, poxa, Diego, legal, fiz a criação do ambiente, entendi lá que tem tipos de ambientes diferenciados. Como é que eu faço para navegar nos aplicativos? Bem, aqui, na hora que eu abro aqui o meu Admin Center, repara que eu tenho uma URL. Vou dar um clique nessa URL, e vai imprimir em tela o aplicativo, tá, que foi aberto pela última vez. Por exemplo, caso não tenha aberto nenhum aplicativo, ele vai trazer sempre essa tela padrão. Bom, legal. Aqui ele tem uma listagem dos aplicativos que fazem parte. Por exemplo, eu tenho o Dynamics 365 Custom, tá? Digamos assim que ele é nosso aplicativo mais antigo, tá? Ele está até na interface diferente dos outros, que é a interface unificada, ele está aqui como o web. Por quê?
antes, né, do Dynamics 365, a divisão era um pouco diferente. Bem, vou dar um passo antes. Imagina assim, antigamente, quando você tinha uma assinatura com a Microsoft com o Dynamics 365, era um único aplicativo, tá bom? Esse aplicativo web, no qual ele tinha um módulo de vendas, um módulo de serviços e um módulo de marketing. Tá, lógico, ele tinha, possui, né, o mesmo processo, né? Ou seja, tem um banco de dados, a partir do banco de dados você tem diversas tabelas, e dentro disso a gente tem as tabelas padrões que eram usadas para esses aplicativos, também a mesma possibilidade de você criar novas tabelas e usar para esse aplicativo. Com o passar do tempo, com o Power Platform, digamos assim, absorvendo o Dynamics 365 e principalmente ele sendo um aplicativo de model drive, né, aconteceu que ficou de maneira mais fácil de trabalhar e também mais otimizada, ser dividido por aplicativos. E hoje temos esse aplicativo padrão que muitos clientes usam ainda com suas personalizações, mas aos poucos muitos desses clientes estão começando a utilizar os aplicativos oficiais. Por exemplo, eu tenho o Hub de vendas, eu tenho o Hub aqui de saque, tenho aqui o Omnichannel, eu tenho um Project. Tudo isso são aplicativos já personalizados, com muitas tabelas, com fluxos de processos de negócios já personalizados para utilização. Legal. Então eu abri aqui essa tela padrão, né, digamos assim, o home do meu ambiente, e eu posso escolher. Ah, legal. Digamos que eu escolha esse aplicativo que vai trazer a listagem das tabelas que fazem parte. Lembrando que esse aplicativo Custom, ele traz o conceito da antiga versão do Dynamics. Ou seja, se eu vim aqui embaixo, posso escolher qual, vou falar do jeito antigo, o módulo que eu posso trabalhar. Mas se eu for levar ao pé da letra hoje em dia, qual que é a maneira correta, tá? Ele é dividido por área, tá bom? E cada área dessa, eu posso ter grupos. Por exemplo, eu tenho grupos de minhas atividades. Dentro de minhas atividades, eu tenho duas divisões. Eu tenho aqui painéis e tenho atividades. Eu tenho um grupo também chamado clientes. Eu tenho duas divisões. Essas divisões aqui são chamadas de sub-áreas, tá? Por exemplo, eu tenho duas tabelas, contas e contatos. E assim segue esse mesmo padrão. O legal que da utilização dentro aqui do Dynamics 365, que ela é padronizada independente do aplicativo. Por exemplo, olha que interessante. Na hora que eu abro um cadastro de uma conta, tá? Melhor, na hora que eu seleciono a tabela de conta, aqui eu posso alterar qual visualização que eu desejo navegar, qual visualização é mais interessante. Por exemplo, aqui na maneira nativa, sem nenhuma personalização, eu tenho todas essas visualizações. Legal, ou seja, eu tenho todas essas exibições que eu posso trabalhar. E cada uma dessas tem seu filtro. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui contas ativas. Legal. A partir disso, se caso não esteja no padrão que eu espero, eu tenho a possibilidade de editar colunas. Aí eu posso adicionar uma coluna que não está sendo exibida aqui, por exemplo. Ah, quero colocar o KNAIC da empresa, né, vou dar um fechar. Ele vai simplesmente aparecer na minha exibição. Ah, legal. Se eu quiser exportar para o Excel, também eu consigo exportar tudo para o Excel, né? Ou simplesmente, se eu quiser fazer uma edição em massa, na hora que eu seleciono o registro, eu posso editar os registros, né? Eu posso fazer a edição, exportar para o Excel. Trabalhar com modelos de Excel também é bem interessante. Eu consigo enviar o link por e-mail. Isso aqui é bem legal porque, lógico que ele funciona apenas para pessoas que têm acesso a esse aplicativo. Você pode pegar o link e enviar para outras pessoas. Tem aqui a maneira antiga e é utilizada hoje dos relatórios, tá? Baseado em report services. Por exemplo, eu vou dar aqui resumo da conta. Ele vai gerar um relatório de todos os registros que estão aqui na tela. É, bem, enquanto o relatório está carregando, olha que interessante. Então, ainda na nossa tabela de conta, repare aqui que eu tenho a possibilidade de fazer a abertura de qualquer cadastro. E olha que interessante. Aqui eu abri um cadastro de uma conta, aqui é apenas um exemplo, tá? E aqui eu tenho alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, aqui nesse cadastro, né, repara que eu tenho vários campos de textos, tá? Eu tenho um campo de consulta, ou seja, um lookup que eu poderia relacionar, por exemplo, uma conta primária que faz parte aqui da estrutura. Repare que eu tenho aqui o cadastro de e-mail, eu posso habilitar para o endereço ser carregado aqui na parte de baixo, tá? Pensando aqui no nosso Bing Maps, por exemplo.
Daí eu tenho aqui a possibilidade de usar outros formulários, né? Lembrando que isso está totalmente inativo, né? Eu posso personalizar lá no mapa do site, né, quais são os formulários que eu quero que exiba nesse aplicativo. Tá? Da mesma maneira, naquelas visualizações, né, naquelas exibições, eu posso personalizar para quais exibições que eu quero que sejam exibidas dentro do meu aplicativo. Legal. Então aqui eu tenho alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, eu posso abrir aqui a hierarquia da empresa que for cadastrada, eu posso construir hierarquias de contatos, tá? Bem, olha que interessante. Ainda dentro aqui do nosso cadastro, nossa utilização do Dynamics 365, temos a possibilidade de visualizar aqui os clientes potenciais, que é uma outra tabela, que segue o mesmo padrão. Então, imagina o seguinte: poxa, eu tenho aqui o cadastro com as informações, eu posso alterar os dados aqui em tela. E aqui um exemplo bem interessante. Aqui eu tenho o meu Business Process Flows, ou seja, meu fluxo de processo de negócio, que eu possa avançar aqui para o próximo estágio, para a gente colocar os cadastros corretamente, ou seja, conforme os steps sendo preenchidos, né, eu posso simplesmente avançar para um cadastro de uma oportunidade, por exemplo, fazer uma qualificação de um cliente potencial. Isso daqui ele funciona nas tabelas nativas e também pode funcionar nas suas tabelas customizadas, tá? Lógico, eu estou aqui, a gente está no aplicativo de venda e repara que é um fluxo que faz total sentido. Eu tenho as empresas, eu tenho os contatos dessas empresas, eu tenho os clientes potenciais, que pode ser um contato, pode ser uma conta que está dentro da sua base. Eu tenho oportunidade, depois que esse cliente potencial mostrou o interesse, você pode qualificar e trabalhar com oportunidade, colocar os produtos relacionados para você fazer uma venda, né? Tem os concorrentes que estão participando daquele mesmo processo de venda com você, né? Que estão tentando, é uma competição, tentando efetuar aquela mesma venda, valores que você pode cadastrar dentro desse processo. Lógico, o aplicativo de vendas ele é enorme, né? Tem diversos passos, diversas informações distintas que a gente pode conversar. A mesma coisa acontece se eu abrir um outro aplicativo. Por exemplo, se eu vim aqui para o meu hub de vendas. Claro que eu estava no custo, né? Mas por que tem o hub de vendas? Olha só que interessante. Ele é voltado totalmente para vendas, né? Então aqui eu tenho as mesmas tabelas que estavam no meu Dynamics 365 Custom. O que muda é que eu tenho aqui algumas configurações a mais, alguns passos que são totalmente voltados para o processo de vendas e para que eu tenha várias possibilidades, inclusive até um integrador com o LinkedIn. Que é bem interessante, você conseguir clientes potenciais a partir do LinkedIn para trabalhar em cima de vendas, como contatos, né? Tem aqui meus seus insights, ou seja, eu estou falando de uma aplicação, tá, que conforme o Dynamics 365 Custom, né, ele mantém o padrão que foi herdado de outras versões, até ele estar como web, e hoje com as divisões com os aplicativos, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais otimizada, com muito mais opções, tá? Lógico, é apenas um overview para você ver o potencial da ferramenta, de como é que ela pode avançar muito aí dentro das empresas, como você pode adequá-la para o seu negócio, para o seu dia a dia. Bem, lógico, tá? Aqui a ideia é a gente dar uma visão nesse exato momento. Cada aplicativo desse tem sua particularidade, cada aplicativo desse tem a sua funcionalidade que pode ser adequada a diversos processos dentro da sua empresa. Bem, por exemplo, se eu abrir aqui o nosso hub de saque, repare que ele também é diferente, né? Aquelas tabelas padrões, por exemplo, tabela de conta, contato, elas sempre serão padrões nos aplicativos. Fica um pouco redundante, mas faz sentido. Por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa chamada Contuso, tá bom? E ela é uma empresa que está dentro de um processo de vendas. Legal. Digamos que essa empresa Contuso também já fez uma venda comigo há um tempo atrás. Só que ela tem um contrato de suporte e ela está em outro processo de venda, eu estou vendendo um outro produto. Pense comigo, faz sentido eu manter ela dentro da minha base, logicamente, e ela participando de um processo de venda, e eu tenho um contrato ativo para dar um suporte para essa empresa. Então, eu tenho tabelas padrões que elas andam, digamos assim, independente do aplicativo. Eu gostaria de falar que é o conceito universal, que dependente do app que você trabalhe, você vai conseguir visualizar aquelas informações.
Lógico também que existe uma gama de processos aí relacionados, por exemplo, direito de acesso, a quem pode visualizar aquelas informações, qual é o usuário que tem permissão, ou melhor, qual a unidade de negócio. Então, tudo isso a gente fala de segurança, são tópicos futuros que a gente vai abordar aqui nas nossas próximas aulas. Bem, pensando aqui no overview, né? Rodrigo, acabei de instalar o Dynamics da minha empresa, como é que eu vou trabalhar com isso, né? Legal, olha só, eu tenho aqui meu hub de saque. Ele é voltado para o atendimento, né? Você pode usar ele no saque, no CAC, por exemplo, né? Serviços de atendimento ao cliente, né? Por exemplo. E a partir daqui, eu tenho um teste de uma ocorrência aqui, eu posso simplesmente listar todas as ocorrências que estão em tela, né? E aqui, ó, legal, olha que interessante. Tem uma ocorrência cadastrada como teste, é preenchido um número de maneira automática. Eu tenho a origem dessa ocorrência, eu tenho a data dessa ocorrência também, quando ela foi criada aqui dentro da minha base. Eu posso simplesmente, ó, se eu vim aqui, eu vou criar essa ocorrência aqui, vou dar um novo ocorrência, vou colocar aqui, sei lá, teste 2, por exemplo, 02, tá? Vou colocar um número, eu não consigo, porque ele é preenchido de maneira automática. Vou ter um assunto, e essa parte de assunto é legal, que você pode montar uma árvore de assunto. Imagina assim, problemas de, sei lá, rede indisponível. A partir disso, você pode descer a partir de uma rede disponível, problema no roteador uma peça específica do conector, ou simplesmente falta de energia. Você vai descendo essa árvore de assunto exatamente para você ter uma boa classificação, para te apoiar no relatório em necessidades diferentes. Vou colocar aqui um assunto padrão, apenas para a gente constar aqui na tela. E olha que interessante, lembra que lá no começo eu criei, ou melhor, visualizei dentro do aplicativo de custom a Datum Corporation, e depois ainda no meu aplicativo de sales eu também visualizei a Datum Corporation, no- a mesma informação, a Datum Corporation. Eu posso fazer simplesmente a abertura de uma ocorrência, tem campos aqui que eu posso selecionar, qual foi a origem, né? Qual produto específico, né? Um ponto também interessante é que na hora que eu faço a abertura dessa ocorrência, repare que eu também tenho aqui uma régua, ou seja, meu fluxo de processo de negócio também é exibido aqui nessa parte superior da tela. Vou dar um salvar, você vai perceber que é gerado aqui algumas informações em tela, por exemplo, a prioridade já é preenchida, a data de criação, o status dela já é preenchido de maneira automática, né? Quem é o owner, ou seja, eu sou o proprietário, acabei de fazer a criação, que é um conceito bem bacana, na hora que é um conceito do Dynamics, digamos assim, né, que a gente trabalha o Dataverse, até quando a gente for falar de Power Apps, você criar um aplicativo lá do Modo Drive, aplicativos customizados, a gente trabalha com esse conceito, você é proprietário do registro. Lógico que eu tenho dois tipos de tabelas nesse sentido. Eu tenho uma tabela de tipo de organização, né, e a tabela de usuário e equipe. Né? E lógico, né, o tipo de organização não tem proprietário, mas na sua grande maioria a gente trabalha com tabelas do tipo de usuário e equipe, onde você pode ser usuário proprietário ou atribuir para uma equipe. Lógico, são cenários distintos que a gente vai conversar bastante no decorrer das próximas aulas. Bem, gente, era apenas uma introdução, algumas coisas teóricas, mostrei algumas coisas na prática, mas para vocês poderem entender o potencial da ferramenta. Espero que vocês tenham gostado da aula, do pequeno overview. Peço que se inscrevam no canal, dê um like no vídeo e compartilhem. E até a próxima aula.